o mundo está em guerra com um inimigo mortal invisível, um vírus assassino que tem uma tremenda capacidade de contaminação. Porém, não é a primeira pandemia que o ser humano está enfrentando desde sua existência. Outros vírus mataram muito mais do que esse. Mas para o programa não ficar muito longo e chato, nós só vamos nos concentrar nas pandemias da idade contemporânea, mais especificamente nos últimos 2 séculos. Então, só para garantir, vá lavar suas mãos, veste aquelas luvinhas, põe uma máscara na boca, porque no episódio de hoje nós vamos falar do coronavírus e outras pandemias dos últimos 2 séculos. Infelizmente, estamos passando por um momento histórico que provavelmente nenhum de nós já presenciou, a não ser que você estava vivo na época da gripe espanhola ou vivia na Europa durante as guerras mundiais. Logo após a Primeira Guerra Mundial, que já tinha custado a vida de cerca de 22 milhões de pessoas, o ser humano encontrou um outro inimigo, além de si mesmo, o influenza vírus H1N1, mais conhecido como a gripe espanhola. Que foi mais mortal que a própria Primeira Guerra Mundial, matando em volta de 40 milhões de pessoas no mundo inteiro. No Brasil, foram cerca de 30 mil mortes. Em 1918, o mundo ainda se recuperava da Primeira Guerra Mundial, quando a gripe espanhola causou o que foi considerado pelos especialistas o maior holocausto médico da história. Com genes possivelmente originados de um reservatório aviário, a gripe espanhola teve seus primeiros casos registrados nos Estados Unidos ainda durante a guerra, e chegou à Europa alguns meio depois, mas meio que despercebido, com ondas de casos entre março e maio de 1918. E foi a Espanha que notou a gravidade dessa doença, por isso o nome gripe espanhola. 3 meses depois, em agosto de 1918, essa gripe maldita começou a assustar e atingiu seu auge no outono do hemisfério norte. Com os soldados voltando da guerra, o vírus se espalhou pelo mundo. O vírus propagou-se pelo resto do mundo, afetando 50% da população mundial, matando em volta de 40 milhões de pessoas, mais do que a própria Primeira Guerra Mundial, sendo assim a maior pandemia de todos os tempos. A gripe espanhola chegou no Brasil em setembro daquele ano, trazida por militares da Marinha que retornavam de suas missões durante a guerra e outros navios que atracavam no Nordeste. De lá, o vírus se espalhou por todo o Brasil. O resultado foi a morte de mais de 30 mil pessoas num período de 2 meses. Até o presidente eleito na época, Rodrigues Alves, foi vítima da gripe espanhola e morreu em 15 de janeiro de 1919. Pelo meu histórico de atleta, nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Ainda bem que o presidente hoje é um atleta, né? Não é uma gripezinha que vai matar o homem que não morre nem por vagada. Em 1957, o mundo enfrentava mais uma pandemia de gripe. Dessa vez foi a gripe asiática, a influenza vírus H2N2, que teve início na China. A gripe asiática H2N2 foi o resultado de um cruzamento entre um vírus encontrado em patos selvagens e um vírus da gripe humana. Em menos de 10 meses, esse vírus atingiu o mundo inteiro e matou cerca de 1 milhão de pessoas no mundo inteiro. Ela teve maior impacto na Ásia, onde a maioria das vítimas eram crianças. No Brasil não há um registro oficial de casos e mortes. A gripe de Hong Kong é um tipo de gripe sazonal causada por um subtipo do vírus da gripe chamado H3N2. Entre 1968 e 1969, o maldito dessa influenza vírus, que é provavelmente o inimigo número 1 do ser humano, voltou a atacar na forma da influenza vírus H3N2 e recebeu o nome de gripe de Hong Kong. Ela foi a terceira pandemia do século XX e matou cerca de 1 milhão de pessoas. No Brasil, ela não teve nenhum registro de mortes e foi considerada somente uma gripe normal, sem prejuízos sanitários e de saúde, como o Bolsonaro falaria, né? Gripezinha de frouxo. Gripezinha, resfriadinho. Em 1997, o influenza vírus retorna na forma de H5N1. Nossa, parece saga do Velozes e Furiosos, né? Não param de fazer continuação. Não achei graça. Só que dessa vez ela não fez muito sucesso e não causou uma pandemia mundial. É como se fosse o terceiro filme da série Velozes e Furiosos, Desafio em Tóquio. Ela foi registrada na Ásia quando uma influenza aviária passou para os seres humanos, parecido com o caso da gripe de Hong Kong dos anos 60. Gripezinha, resfriadinho. Esta variação da influenza recebeu o nome de gripe aviária e se espalhou rapidamente pela Europa, África e Ásia. Contaminou e matou seres humanos na China.
foi chamada de gripe do frango, mas o nome mudou porque outras aves, inclusive silvestres, também podem contrair o H5N1. Só que dessa vez quem se deu mal foram as galinhas. Foram mais de 1 milhão de galinhas sacrificadas para evitar a propagação do vírus. A partir de 2003, ela tem sido registrada como uma gripe sazonal no hemisfério norte, com alta morbidade e letalidade. No Brasil, ela foi responsável por 80% dos vírus que circularam no inverno passado. A saúde pública no mundo inteiro está em alerta. No século XXI, uma nova variação da influenza vírus H1N1, o mesmo que causou a gripe espanhola em 1918, retorna em 2009. Mesmo que as duas versões tenham sua origem aviária, dessa vez ela foi provavelmente transmitida de porcos, por isso recebeu o nome de gripe suína, com o primeiro caso sendo registrado no México. Um surto de gripe suína surgiu no México, chegou aos Estados Unidos e ameaça virar uma epidemia global. No final das contas, foram 187 países afetados, com quase 300 mil mortos. Esta pandemia durou até agosto de 2010. No Brasil, foram registrados mais de 88 mil casos da gripe suína, matando mais de 2 mil pessoas. A Organização Mundial da Saúde anuncia o fim da pandemia de gripe suína. A declaração sai 1 ano e 2 meses depois do alerta máximo da doença. Antes de voltarmos ao Covid-19, vamos falar sobre um vírus que faz qualquer pessoa cagar nas calças só de medo, ou até literalmente se você pegar a doença. Estou falando do vírus Ebola, que é extremamente fatal, originado de morcegos da frutas da África. Portadores que não adoecem, mas que espalham a doença a outros animais e depois aos humanos, que consomem a carne crua de animais silvestres como o macaco. Ela foi inicialmente identificada em 1976, quando teve um surto consecutivamente no sul do Sudão e no Congo. Os primeiros casos foram registrados simultaneamente no Sudão e na República Democrática do Congo, em uma região próxima ao rio Ebola, que dá nome à doença. De 2013 a 2016, ela voltou a atacar na Guiné e depois se espalhando pela África Ocidental, com cerca de 28.646 casos, causando mais de 11 mil mortes, deixando o resto do mundo cagando nas calças. Ebola is now an epidemic of the likes that we have not seen before. It's spiraling out of control. It is getting worse. It's spreading faster and exponentially. O Congo voltou a registrar novos casos em 2017 e 2018, mas foi em julho de 2019 que ele teve um novo surto, contaminando 2.025 pessoas, matando mais de 1.300. A Organização Mundial da Saúde declarou emergência internacional de saúde por causa do surto de Ebola no Congo. O surto foi considerado o pior da história do país e o segundo maior já registrado em todo o mundo. O vírus Ebola é uma doencinha filha da p... que infecciona não só os seres humanos como outros mamíferos. Os sintomas têm início de 2 a 3 semanas após contrair o vírus. Caso fosse contaminado pelo vírus, nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. E de gripezinha ela não tem nada não. A desgraça dessa doença começa com uma febre, garganta inflamada, dores musculares e dor de cabeça. Só que ela não para por aí. Esses sintomas são seguidos por diarreia, vômito e manchas vermelhas pelo corpo todo, além de insuficiência hepática e renal. É nessa fase que pode ocorrer hemorragias internas e externas, e com a possibilidade de matar de 6 a 16 dias após os sintomas iniciais. O vírus da Ebola pode ser transmitido através do contato com o sangue ou outros fluidos biológicos de um ser humano ou animal infectado. O Ebola é um dos vírus mais mortais e contagiosos ao homem, segundo a OMS. A taxa de mortalidade pode chegar a 90% nos humanos. O índice de mortalidade é de 25% a 90%. Arredondando os números, quem pegar a doença do vírus Ebola tem 50% de chances de sobreviver. Imagine só uma pandemia com esse vírus maldito. A boa notícia é que, por ser um vírus que existe há mais de 44 anos, uma vacina foi liberada para ser usada em 2019. A vacina contra a doença tem 97% de eficácia quando administrada em um período de até 10 dias depois do aparecimento de sinais da infecção. Tá ok, chegou a hora do cafajeste do coronavírus. Eu sei que você tá careca de saber todos os detalhes. Lavar a mão, tomar muito banho, ficar distante dos outros, não sair de casa, blá blá blá. Rapidamente uma passagem aqui, bem rápido, sem entrar em detalhes. Só para recapitular, acredita-se que Covid-19 começou na região de Wuhan, na China, em dezembro, num mercado onde se vende animais selvagens para consumo. Segundo os cientistas, esse vírus vem de morcegos, um dos animais desse cardápio exótico chinês.
Num período de 3 meses, a contaminação se espalhou pelo mundo inteiro, arrasando primeiramente com a Itália, onde os números de mortes continuam crescendo. E no momento, os Estados Unidos, que é sempre o número 1 de tudo, é o país com o maior número de casos do vírus, sendo Nova York a cidade mais afetada até agora. E em Brasília, Luiz Henrique Mandetta deixa o Ministério da Saúde. O principal fator que levou ao afastamento do ministro foi a discordância de posicionamentos no enfrentamento à pandemia. Quando se fala em saúde, fala-se em vida, a gente não pode deixar de falar em emprego. A divisão política no Brasil dificulta ainda mais encontrar uma solução para o bem de todos. Nem o presidente Bolsonaro e nem seus rivais passaram por uma situação como essa. Não teremos um final feliz com o que está acontecendo no mundo. Estamos ao mesmo tempo enfrentando um vírus mortal e um colapso da economia capitalista que só funciona bem quando tudo está bem, pois esse sistema só favorece os lucros e não a vida humana. Enquanto todos discutem o que é certo, o que é errado, as pessoas vão morrendo e o sofrimento humano se intensificando cada vez mais. Aqueles que se encontram na parte mais baixa da pirâmide social terão menos chances de sobreviver. Está faltando água. Uma das orientações contra o coronavírus é que a gente lave as mãos. Só que não dá para lavar a mão sem água. Na maior favela do país, o abastecimento de água e o saneamento só chegaram na parte baixa. A disposição das moradias também preocupa. Muitas estão aglomeradas em becos, o que dificulta a circulação do ar. Obrigado por terem assistido mais um Papo Político e não percam o próximo. Vai lavar as mãos de novo só para garantir? Aperta, inscreva-se e divulgue.